Nós vamos voltar agora a falar sobre o caso daquela jovem de 27 anos que morreu há quase 2 meses, inicialmente de causas naturais, mas a família acabou insistindo na investigação porque acreditava que ela havia morrido após comer um bombom envenenado. O laudo do Instituto de Criminalística, aqui de Alagoas, do IC, concluiu que ela foi vítima realmente de envenenamento. E é sobre esse assunto que eu vou trazer de volta aqui a Maria Maciel, para que ela possa nos trazer detalhes de por que essa demora desse laudo, Maria. Inclusive, o próprio delegado sentiu esse espaço, né, esse ato, esse abismo, o que vai dificultar um pouco mais para a investigação. Por que demorou tanto esse período para trazer esse laudo, Maria? Wilson, olha, essa demora toda foi por um simples motivo. Hoje, apenas um perito criminal é responsável por esse exame e tantos outros. Por isso, a demora. O exame em si não é demorado, mas por conta aí de haver somente este profissional no laboratório forense aqui de Alagoas, teve essa demora. E como há tantas outras amostras a serem analisadas de outros casos, né, é claro, existe uma prioridade. Mas quem vai poder falar para a gente melhor sobre isso e até explicar como é que foi esse exame, que substância foi essa encontrada, é o perito criminal Thalmany Goulart, que é responsável por esse exame. Boa tarde. Bom, a dificuldade maior é no número de amostras que vocês têm, né, de exames a fazer, tendo apenas você como perito. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, então, Thalmany. A nossa realidade hoje, né, boa tarde, é dar conta de toda a demanda do Estado. A gente está falando de amostras que são oriundas de 12 MLs, né, ML Maceió e ML Arapiraca. Atualmente eu sou responsável tanto pelo setor, né, eu gerencio o setor que acumula a parte de química e toxicologia, além de realizar análises toxicológicas como esse em tela. Esse caso especificamente foi coletado no dia 5 de agosto, né? O material foi coletado. No dia 10 ele deu entrada aqui no Instituto de Criminalística e no dia 18 de setembro, né, ele foi laudado e disponibilizado para o requisitante e a autoridade policial. Então, dentro da nossa realidade hoje, né, do que é possível fazer, foi um tempo razoável, né, uma vez, né, pelo que eu já mencionei, e alguns processos estão melhorando, mas o principal, né, como esse concurso que está em andamento, ele vem reforçar, né, para que a gente diminua o tempo de resposta, bem como otimize a qualidade do serviço prestado aqui pelo laboratório. Falando especificamente sobre esse laudo, o resultado desse exame, né? Que substância foi essa que foi encontrada, então, no corpo da jovem Fernanda, né? É um pesticida? Explica pra gente. Infelizmente, é mais um caso, isso é rotina, infelizmente, né? É um praguicida, né? Na verdade, foram 2 praguicidas, um deles é um contaminante do praguicida, mas que também é um praguicida, que é o sulfoltep e o terbufós. Eles são aplicáveis para a parte de cultura de milho, feijão, né? E eles são regulados pelo MAPA, né? Mas são de livre venda. Né? Eles têm aplicação na agricultura, né, para o controle dessas pragas, mas que são facilmente acessíveis a toda a população. Essa substância, né, esse veneno, ele tem cheiro, tem cor? A pessoa poderia ter ingerido sem sentir, sem perceber nada? Sim, ele tem... cor vai variar a depender do fabricante, né? Existem fabricantes que são de referência para essas substâncias e a variação da coloração, né, varia desde o cinza, que é por isso que a associação entre chumbinho, né, o chumbinho para matar rato. Nesse caso não é, né, o chumbinho para matar rato. Então essa coloração ela vai do cinza ao roxo, né? Então ela tem a apresentação de diversas formas, em forma de grânulos. E quando utilizados, ela não tem gosto, tá? Ela não tem um gosto amargo. Então, quem ingere ou intencionalmente ou criminosamente, né, não fica ludibriada porque não tem nenhuma característica específica que possa ser vinculada, né, ao sabor e ao possível envenenamento. Qual o tempo de que esse veneno ele demora para agir no organismo? Varia entre 3 horas a 12 horas, tá? E depende do tipo, né? A gente tem organofosforados, a gente tem carbamatos, que é um outro tipo de classe, mas a apresentação física desses praguicidas são parecidas, né?
então tem cumarínicos, então a gente tem uma série de apresentações no mercado, e esse especificamente, ele age ali entre 3 a 12 horas, tá? Existe, quando se há suspeita, né, desse tipo de intoxicação, existem manobras clínicas, né, já consagradas na literatura, que a equipe médica, ao receber, né, esses pacientes, eles fazem essas manobras, tais quais lavagem gástrica, né, uso de medicamentos, né, e carvão ativado. Então, existem maneiras de você contornar, né, essa intoxicação aguda daquele momento, quando é o caso dessa suspeita. No caso dessa vítima, a Fernanda, né, os sintomas apresentados por ela são compatíveis com esse veneno que o pai relata, né, inclusive que estava com dor do estômago, estava vomitando? Olha, pelo relato, pelo histórico que foi disponibilizado no requerimento, tá? É compatível. Quais são os primeiros sintomas? Primeiro, dor abdominal, tá? Ela ataca a mucosa abdominal. Logo após, existe o excesso de salivação. Por quê? Porque ela age, né, numa enzima específica e, quando bloqueada, na verdade é um bloqueador dessa enzima, ela causa um aumento na secreção, né, pulmonar, e aí visualmente se confunde muito com a crise, por exemplo, epiléptica. Então, os primeiros sintomas são esses. Então, a dor abdominal profunda e também salivação. Depois vem os efeitos secundários, o torpor, né, o coma e, se não convertido rapidamente, a morte. Agora, nesse caso, não tem como especificar, por exemplo, que foi o veneno, em que alimento foi ingerido esse veneno, se foi no bombom, se foi em algum outro tipo. Não tem como dizer isso, afirmar com esse exame. Então, o nosso setor, ele faz análise em 2 tipos de materiais. A química forense, ela analisa o material apreendido. Quando o material, por exemplo, o bombom foi apreendido, que não foi o caso, não chegou esse material. O único material que chegou foram os materiais biológicos da pericianda. Mas quando o material é apreendido, a gente analisa o material apreendido. Quando você recebe material biológico, por exemplo, um conteúdo estomacal, é uma massa que não há como caracterizar, porque não somente um eventual bombom ou um eventual alimento foi consumido. Então, é uma massa que não dá para caracterizar o que foi e o que não foi. O que dá para se identificar são as substâncias, né, de interesse forense contidas, por exemplo, no conteúdo, no sangue, na urina. E a quantidade ingerida? Ela tem uma quantidade pequena, seria capaz de causar um estrago grande e levar à morte, por exemplo? É uma substância de classificação 3 altamente tóxica, né? Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mas que, por se tratar, né, de uma substância empregada na agricultura, a única referência que se tem hoje é o grau de exposição. São pessoas, por exemplo, que trabalham com esse material, né? Trabalham ali na cultura e consegue monitorar o seu grau de exposição a essa substância. Existem relatos, né, na literatura quanto às concentrações em laboratórios em ratos, que não é aplicável e não faz algum sentido quando a gente transpõe isso para o humano. Então, é uma substância que é tipicamente usada, né, nos países, né, subdesenvolvidos, não é tão comum, né, em outros países. É comum no Brasil esse tipo de intoxicação, mas não é tão comum em outros países. Então, por isso não se tem um amplo estudo com relação à consideração dessa substância. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos, né? A gente conversou, então, com o perito criminal, especialista em toxicologia, que é o Thalmany Goulart, responsável por esse exame, explicando aí detalhadamente a questão desse veneno, né, que foi encontrado na análise biológica da Fernanda. É com você, Wilson. Muito bem, Maria, muito obrigado. Agradeço ao Thalmany Goulart, que é o perito que explicou com detalhes como é que tudo aconteceu em relação à substância que foi encontrada quando eles fizeram, logicamente, toda essa situação. O que deixa, inclusive, a gente agora, e a polícia vai investigar, é que parece que o relato, inclusive, que a garota passou, né, a garota que foi vítima desse envenenamento, passou a informação de que recebeu o bombom e tudo mais, que comeu o bombom, foi no dia 1º, não é isso, gente? Depois, ela relata para a prima no dia 1º. E isso só começa a acontecer, inclusive essas reações, praticamente depois do dia 6, 7, 8 ou 10
Aliás, do dia 4, quer dizer, 3, 4 dias depois. Eu queria aproveitar o Thalman para saber, Maria, você fez essa pergunta praticamente agora há pouco, eu queria só especificar, porque dia 1º ela relata isso para a prima, de que comeu esse bombom, que recebeu esse bombom e tal, enfim. E o Thalman está nos ouvindo, né, Thalman? E veja que interessante, que o relato que tem printado é que ela falou isso para a prima no dia 1º. E os sintomas e a situação só aconteceu praticamente 3 dias depois. Tem como esse produto, esse princípio ativo, agir só depois de 2, 3 dias? Boa tarde. Boa tarde. Não é o comum, tá? São substâncias que agem rapidamente, como eu falei, entre 3 a 12 horas o início dos sintomas, né? Então, realmente, pelo relato, passou-se um tempo até a internação, né, da pericianda, e não é o comum, né, que a gente vê aqui no nosso dia a dia. Isso é rotina nossa aqui. Então, não é comum. Comum é a vítima passar mal, né, ou a pericianda ou o periciando passar mal, né, e logo após vir a ser internado. Alguns casos consegue se converter através dessas manobras que eu citei, né? São manobras realizadas em sede hospitalar e na maioria dos casos, mesmo com todos os cuidados, né, realizados ali ao receber o paciente, infelizmente o periciano fica 4, 5, já pegamos casos aqui 12 dias internado e vem a óbito, entendeu? Complicadíssimo mesmo. Thalman Goulart, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, parabéns pelo trabalho. E o Thalman fez, inclusive, ali até um pedido, né? E, aliás, é um pedido grande também do Instituto de Criminalística, porque nós temos todos os equipamentos modernos, né, Thalman? Porém, o material humano está escasso, quer dizer, o Thalman praticamente sobrecarregado para atender o estado de Alagoas inteiro. Então é importante que mais funcionários, que o concurso aconteça para que o Instituto de Criminalística possa atender melhor e com celeridade a população. Obrigado, Thalman, mais uma vez pela sua participação e a todos os que fazem o IC. Obrigado, Maria. Maria volta daqui a pouquinho com mais detalhes e com mais informações aqui no nosso Fenômeno Fique Alerta, tá?